Ô, Bia, e o seu livro Menino e o Tempo? Como é que você lida com o tempo? O tempo passa, né? Passa mesmo, não tem jeito. O tempo passa. Bom, vou explicar um pouco da onde surgiu esse livro, né? Eu comecei a escrever esse livro em 97, comecei a pensar nele em 97. E ano passado, com essa influência toda do milênio, né, o tempo voltou a fazer muito parte do nosso cotidiano, né, do nosso imaginário. E ano passado, não sei se vocês lembram, a gente teve pelo menos uns 3 dias de fim de mundo, né? Ano passado, o mundo vai acabar hoje e tal. E eu tenho tido, né, com vários livros publicados, eu tenho frequentado muito escolas e projetos de incentivo à leitura. Tenho tido contato com as crianças mesmo, muitas crianças, de todos os tipos, classes sociais e idades. E eu comecei a pensar, né, porque o dia do fim do mundo, coincidiu de eu estar conversando com as crianças no colégio, o dia do fim do mundo para a gente é uma coisa que tem uma dimensão. O dia do fim do mundo para uma criança tem outra dimensão. Né? Qual é a dimensão? Você chegou a captar isso? Eles falaram? As reações eram assim, falei assim, mas para que a gente vai conversar hoje se o mundo vai acabar, né? O impacto, a criança com essa noção de tempo que ela tem, que é completamente diferente e às vezes até mais próximo do filosófico mesmo do que a gente pergunta para o adulto o que é o tempo, aí você começa aquelas reclamações, eu não tenho tempo, começa aquelas reclamações sobre a falta de tempo e a maneira de lidar com o tempo. Você pergunta para uma criança, eu perguntei semana passada, se eu não me engano, eu estive numa escola na Gávea, e eu perguntei aos alunos do Teresiano, eram todos na terceira série, perguntei o que é o tempo. Aí as crianças começaram a responder assim, é a vida. Quer dizer, um adulto, numa primeira pergunta, a criança tem uma resposta, é o tempo que está no relógio, tem outro que diz assim, não, é o tempo que não está no relógio. E aí começou uma discussão, né? Tinha ali umas 100 crianças, pelo menos, e eu até propus que essa discussão continuasse, porque eu acho muito importante a gente discutir o conceito do tempo, e a gente acha que é uma questão básica da humanidade, né? O tempo é tudo, né? Você sabe definir o tempo? Olha, quando eu comecei a fazer esse livro, justamente eu acho assim, é o livro talvez mais sintético que eu fiz, e eu acho que é o melhor trabalho que eu consegui nessa área, justamente porque eu consegui, de alguma forma, chegar perto de um tema que eu acho extremamente complexo e delicado. Eu acho que eu consegui justamente voltando o menino e o tempo da história, né? Eu coloquei uma criança, criei alguns elementos, né? Uma criança, uma pedra e um rio. Então a criança começa, ela tem uma pedra que ela gosta de ficar, enfim, um lugar, uma relação com o qual ela vai se relacionar, e o rio, né? Ela começa a pensar que o rio corre para sempre, mas também corre para nunca mais. Então, diferente de todos os outros livros, quem conhece o meu trabalho na área ecológica, né? Os meus livros sobre baleias, os outros livros engraçados, ano passado eu lancei Maria Mijona, que é um livro cheio de humor. Esse livro é completamente diferente, porque só com poesia eu consegui, eu acho que tangenciar, assim, chegar perto dessa questão do tempo. E foi muito feliz. Começou a escrever para crianças, Bia? Olha, em 90, por aí, eu comecei a trabalhar, eu sou fotógrafa também, eu trabalhava num projeto de pesquisa, no projeto Baleias do Bart, eu participei da equipe lá do pessoal que descobriu a presença das baleias e tal. E a minha vontade de escrever para criança foi com esse livro Rosalino, que na época é um livro que hoje em dia tem quase 100 mil exemplares impressos, e considerado um sucesso, um clássico quase. E é sobre o que esse livro? Esse livro é sobre a presença das baleias do Bart em abrolhos no Brasil, mas também é um livro que tem um conceito um pouco maior, que ele discute, né? Eu coloquei, a baleia é a narradora da história, e seria um mundo visto, e as pessoas vistas da ótica da baleia, e eu comecei a discutir a questão da conservação do meio ambiente pela questão justamente da falta de informação. É um livro... Foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro considerado informativo, né? Aí essa coisa apareceu hoje ao dia, né? Nós estamos comemorando a literatura infantil. Monteiro Lobato
isso tudo tem uma influência grande de Lobato. Eu lia muito quando era criança, minha mãe, que é escritora também de livros infantis, lia para mim. Então, tinha assim uma necessidade básica de informar, eu queria informar e eu achava que a gente tinha que começar pelas crianças. Eu tinha feito já livros para adultos sobre esse tema e eu sentia que o livro para adulto estava vendendo muito para criança, eu sentia esse interesse, aí comecei a escrever para criança. A criança acho que tem mais noção do que é a natureza, que tem que ser preservada que o adulto. Você chegou a perceber isso? A criança ainda tem, ela não tem essas certezas e verdades assim da gente, não tem essa falta de tempo que a gente tem, né? Então, ela tem uma perspectiva que eu acho que a gente tem que trabalhar. Por isso a gente estava falando aí tem coisa, né? Esse conceito de cidadania. Eu acabei fundando uma editora junto com a Silvia Negreiros, que é uma designer, e a gente está trabalhando mesmo para construir alguma coisa. Você vê que os livros que a gente Conscientizar. Conscientizar. A gente eu acho que quem trabalha com livros infantis, com livros, com criança, a gente está tentando construir uma coisa melhor, né? A gente é otimista. Então, me diga uma coisa. As crianças vão para a escola, recebem listas de livros, Uhum. acham aquilo chatíssimo, Pois vão para é. casa, leem aquilo correndo porque tem que ler. Como é que se faz chegar o gosto de ler para uma criança? Você falou, por exemplo, que a sua mãe lia para você. Muito, minha avó. Isso é um caminho, quer dizer, em vez de simplesmente dar um livro, contar histórias ou ler, dar o exemplo? Olha, eu acho, pelo que eu ouço de especialistas, né, no Brasil a gente tem uma instituição maravilhosa chamada Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, que acabou de conceder esse prêmio ao Menino Tempo, na época premiou o Rosalino também. Qual foi o prêmio? O altamente recomendável, né, um selo dessa fundação que endossa. Mas a sua pergunta, então nessa fundação, que é formada por especialistas e tudo, e eu passei a me relacionar um pouco mais com esses especialistas, e aí o que eu vou te dizer vem muito do que eu ouço deles. Eu acho, e eles dizem o seguinte, que mais do que você dizer, leia, você pega um livro, uma revista e lê na frente da criança. O exemplo, você não precisa dizer nada. Você está lendo o livro, o que é isso aí? Você não está dando muita atenção, você está lendo o livro? Não, depois eu falo com você, não é para a sua idade, isso é a melhor coisa que você pode fazer. Não é para a sua idade. Não, esse aqui, você Pra vai criar ler, isso que você está curiosidade, falando, né? esse não e tal. Lidar com uma forma mais inteligente do que você... e eu acho, aí também posso dizer da minha experiência pessoal, né? A minha mãe, esse rio, essa pedra que aparecem agora, né, de uma forma completamente reconstruída no livro do Menino Tempo, são um rio, uma pedra, assim, reais da minha infância, um sítio onde a minha mãe sentava numa pedra, num riacho, pegava Narizinho, né, Reinações de Narizinho, do Lobato e um monte de outros livros e sentava e simplesmente lia todas as tardes. Aquilo era um maior passeio, não tinha televisão. E aquilo virava o reino das águas claras. Aquilo né? era o reino das Maravilha. águas claras, né? Quer dizer, eu acho que a gente aproximar, eu acho que o grande sucesso dos livros que eu escrevi, e o Rosalina, ele é um livro que tem, e outros livros, como Mati, agora, ano passado eu fiz, não, há 2 ou 3 anos atrás, eu Olha o perdi a tempo, noção do olha o tempo, tempo. esse livro sobre a presença dos colhereiros aqui em Itaipu, aqui em Niterói, né? Eu fui convidada a fazer esse projeto. É um livro sobre o desaparecimento das lagoas. Parece assim, ninguém aguenta mais falar sobre isso, né? É uma coisa chata, a ecologia virou uma coisa... Mas você É se um engajou livro- nisso, né? Não, nessa parte. eu faz parte da minha natureza. Eu sou apaixonada por essa questão da conservação e... E as crianças são os adultos do futuro. Se não se conscientizarem Exatamente, agora, o que vai claro. ser do mundo? Exatamente. Então, nesse livro, por exemplo, começa com as crianças jogando videogame em casa e cai uma ave no quintal delas. Tudo a partir de situações reais que acontecem. Eu gosto de misturar realidade com ficção nas histórias. E é uma trama que poderia acontecer hoje, pode estar acontecendo hoje lá em Niterói, né? Na Lagoa de Itaipu e em outros lugares. Então, por exemplo, o Lobato, essa coisa, a gente tem uma literatura infantil e juvenil brasileira. Hoje em dia, depois a Fundação tem 30 anos de desempenhando um papel fundamental nesse crescimento, né? Agora a premiação maravilhosa da Ana Maria Machado recebeu o Hans Christian Andersen.
né? Isso vem premiar, na verdade, como ela mesma disse, o trabalho de muita gente, né? Dessas pessoas que estão se esforçando para favorecer o fomento da leitura, né? E você já tem algum livro em mente, algum para lançar, para escrever, para começar a escrever? Já tem alguma ideia? Eu tenho, bom, agora vai sair pela editora Ática um livro chamado Piraiaguara, que é na linha do Rosalina e do Mati, do Ayayá, que são esses livros De ecológicos, baleia? né? Também de baleia, não? Esse vai ser um livro cujo personagem principal é um boto da Baía de Guanabara. Na verdade, é um livro sobre a Baía de Guanabara. E É um fantasma, né? Hein? É um fantasma. É um fantasma? O boto? Não, eles estão lá, gente, todos os dias. Eles Aí ainda existe estão lá. boto na Baía de Guanabara? Agora que vai falar é a Que Bia, maravilha. pesquisadora de baleias e golfinhos, é o seguinte, eles estão lá todos os dias e eu os considero símbolo da resistência. Estão, assim, muito mal de saúde alguns, né? A gente vê animais com problemas seríssimos de saúde. Onde você vê esses botos? Olha, quem pegar a balsa Rio Paquetá por volta de 9, 10 horas da manhã tem grande chance de ver. Viu, Sandra? Olha que beleza. E a Baía de Marca na sua Guanabara, agenda. Marcado. nós estamos falando da Baía de Guanabara como é um fantasma, é uma área extremamente poluída, mas eu tenho um outro olhar sobre a Baía de Guanabara, que é justamente o que eu estou trabalhando num outro livro, que é um livro, na verdade, é um livro de luxo, né? Eu, como fotógrafo, eu vejo a Baía de Guanabara como um dos lugares mais bonitos do planeta, eu posso garantir que ainda é. Né? E estou trabalhando nesse texto colossal que vai desde a Pangeia, quando a Terra era um único continente, até o que aconteceu na Baía de Guanabara hoje. Então esse é um livro de luxo. E a gente está falando da Baía de Guanabara, teve esse derramamento agora recente e tal. Eu acho que esse descaso vem de longe, né? E você acha que tem jeito? Eu acho que tem jeito, sim. Esse projeto desse livro de luxo, por exemplo, a gente levou 5 anos para fazer que é uma obra colossal, né? Agora, Bia, dá licença. Claro. Esse O Menino do Tempo já está nas livrarias? Já está nas livrarias, todos eles. Inclusive esse aqui que eu trouxe, que é um lançamento da Manati, né? Que a gente, quando vocês fizeram o convite para a gente vir aqui, também foi por causa desse livro. Chama-se Pedro, Menino Navegador. É um livro da Lúcia Fidalgo sobre o Cabral. Isso dá uma outra dimensão sobre o descobrimento. Eu acho é uma Importante obra também, muito é. legal. E qual foi o seu livro premiado? Você tem um prêmio? Tem vários. O Rosalina ganhou o prêmio Jabuti altamente recomendável. O Mati ganhou altamente recomendável também, na categoria informativo. E o Menino e o Tempo acabou de receber o altamente Tá vendo? recomendável. Vale a pena conferir mesmo, né? Bia, parabéns por esse trabalho de Muito conscientização. obrigada. Porque no futuro, tomara que a gente veja o resultado, né, Gil? Já estão vendo. O Rosalina foi lançado há 6 anos atrás. E hoje, umas crianças que leram com 12, tem 18, já tem muitos me mandando Ah, cartas. que ótimo. Então, Obrigada, Bia.